Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da química então? Na aula passada, nós vimos o que é a química e qual é o campo de estudo da química. Vamos nos aprofundar então, principalmente lá no primeiro tópico, que é a matéria. Nós vimos então que a química estuda a matéria e eu quero falar um pouquinho mais com vocês então hoje sobre a matéria e as transformações da matéria. Vamos ver juntos? Então, pessoal, na aula passada nós falamos sobre o que é a química, e aí nós vimos que ela é a ciência que estuda a matéria e suas propriedades, as transformações da matéria e a energia envolvida nessas transformações. Vamos falar um pouquinho hoje, então, principalmente aqui sobre os pontos 1 e o ponto 2, que é a matéria e as transformações da matéria. Então, pessoal, vamos começar pela classificação da matéria. A matéria pode ser classificada quanto ao estado físico, e isso aqui é bem fácil, e nós também veremos isso numa aula específica em 3 classificações diferentes. Então, nós podemos ter matéria no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Bem tranquilo, acho que ninguém tem muita dificuldade com isso, mas é claro que nós vamos estudar isso com mais profundidade nas próximas aulas. Além disso, a matéria também pode ser classificada quanto à sua constituição. E aí, pessoal, ela pode ser uma substância pura ou então uma mistura. E na próxima aula nós vamos entender bem a diferença entre esses conceitos, tá legal? Então aqui nós estamos vendo 2 formas de classificar a matéria, quanto ao estado físico, sólido, líquido ou gasoso, e quanto à constituição, ou nós teremos uma substância pura ou uma mistura, e nós veremos essas classificações nas próximas aulas. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da matéria. E aqui, realmente, nós vamos nos aprofundar um pouquinho na aula de hoje. Olha só, as propriedades da matéria podem ser, em primeiro lugar, as propriedades gerais. Quais são elas? Nós temos a massa, o volume, a impenetrabilidade, a divisibilidade, a compressibilidade, a elasticidade e a inércia. Pessoal, propriedades gerais são aquelas que qualquer matéria possui. Não importa o estado em que essa matéria esteja, nós vimos que a matéria pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso, e também não importa se essa matéria é uma substância pura ou uma mistura. Toda e qualquer matéria no universo possui essas 7 propriedades gerais. Vamos vê-las de novo para a gente relembrar? Olha só, pessoal, então as propriedades gerais são: a massa, toda matéria possui massa, aliás, faz parte da definição de matéria, lembra? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ocupar lugar no espaço, nós sabemos que é o volume, então toda e qualquer matéria possui volume, ou seja, ocupa lugar no espaço. A impenetrabilidade também é uma característica, uma propriedade de qualquer matéria. Por isso, nós sempre dizemos que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo no espaço, não é verdade? Então, a impenetrabilidade é uma característica, uma propriedade geral da matéria. Divisibilidade, sim, a gente pode sempre dividir a matéria até chegarmos nas suas partículas fundamentais lá, que são as partículas subatômicas, que nós estudaremos também aqui no nosso curso. Compressibilidade, então toda a matéria pode ser comprimida, mesmo a matéria que está no estado sólido, ela tem algum tipo de possibilidade de compressão, mesmo que a olho nu nós não consigamos perceber isso, tá legal? A elasticidade, que é a capacidade então de toda a matéria que foi comprimida voltar ao seu estado natural. Então a elasticidade também é, em alguns casos, principalmente no caso dos sólidos, é um pouco difícil de nós observarmos a olho nu, mas nós sabemos, pelo estudo da física, que toda matéria tem, nem que seja um pouquinho de elasticidade, ou seja, aquela capacidade de, quando comprimida, retornar ao seu estado original. E, finalmente, a inércia, que toda a matéria, então, tem essa propriedade, ou seja, de manter o seu estado, seja repouso ou em movimento. Então, se não houver nenhuma força atuando sobre um corpo, esse corpo ele vai ter a tendência a permanecer inerte, ou seja, se ele estiver em movimento, ele vai permanecer em movimento, se ele estiver em repouso, ele vai permanecer em repouso, até que uma força externa
altere o seu estado, tá legal? Então essas aqui são as 7 propriedades gerais da matéria. Além delas, pessoal, nós podemos falar um pouquinho das propriedades específicas da matéria. Quais são elas? Nós temos as organolépticas. Espera aí, professor, não precisa xingar, né? Não, calma, pessoal. Propriedades organolépticas, então, apesar do nome aqui ser bem feio, são simplesmente aquelas propriedades que afetam os nossos sentidos, os nossos órgãos, ou seja, é aquilo que nós podemos ver, cheirar, sentir o gosto, tocar. Então, organoléptica. E aqui faz parte, então, das propriedades específicas da matéria, porque varia de acordo com a matéria. É diferente do que acontece lá com as propriedades gerais. As propriedades gerais toda a matéria possui. Toda a matéria tem volume, massa, impenetrabilidade, etc. Mas cada matéria vai ter as suas propriedades organolépticas diferentes uma das outras. É o caso, por exemplo, aqui dos ácidos, que têm gosto azedo, e das bases, que têm um gosto adstringente. É claro, pessoal, que ninguém vai sair por aí no laboratório experimentando as substâncias, não é mesmo? Ah, esse daqui é um ácido, né? E o cara vai lá e fura a língua porque experimentou ácido sulfúrico. Não, então muita segurança no laboratório. Mas então, as propriedades específicas, no caso aqui das organolépticas, elas vão variar de material para material, ok? Então aqui é uma das propriedades específicas da matéria, são as propriedades organolépticas, aquelas que nós podemos ver, sentir, cheirar, tocar, tá joia? Vamos ver mais algumas propriedades específicas da matéria? Olha só, então, pessoal, nós também teremos as propriedades químicas e as propriedades físicas. E essas duas propriedades nós já veremos aqui na sequência qual a diferença delas. Para a gente terminar esse nosso conjunto de propriedades da matéria, eu quero trazer para vocês as propriedades funcionais, que são aquelas propriedades que permitem que a gente agrupe várias matérias num mesmo grupo, porque exercem a mesma função. Pessoal, propriedade funcional é bem fácil de entender se a gente pensar, por exemplo, num jogo de futebol. Então, num jogo de futebol lá, a gente pode ter o Pedro, o João, o Joaquim, cada um é uma matéria diferente, né? Cada um é um jogador diferente aqui no nosso exemplo. Mas vocês concordam que eu posso ter, por exemplo, o João e o José? Os dois são meio-campistas. Opa, então eles exercem a mesma função. Eu posso agrupar os dois por causa das suas propriedades funcionais. Eles exercem uma mesma função dentro de campo. Tem lá, o Pedro e o André, eles são laterais esquerdo. Então, todas as vezes que eu sou capaz de identificar a função dessas matérias, então eu posso agrupá-las em grupos funcionais. E nós vamos estudar demais esses grupos funcionais da matéria. Vamos ver aqui quais são eles? Olha só, pessoal, entre os grupos funcionais, os principais, os que nós mais vamos estudar, são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então, esses 4 grupos funcionais nos permitem agrupar diversas substâncias dentro desses grupos. Então, eu tenho várias substâncias que vão ser ácidas, substâncias que vão ser básicas, várias substâncias que compõem sais ou óxidos. Tá joia? Então, isso é a propriedade funcional. Então, pessoal, agora nós falamos ali das propriedades específicas da matéria, nós vimos que elas podem ser as organolépticas, aquelas que afetam os nossos sentidos, e nós vimos que elas podem ser químicas ou físicas. Vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhe? Olha só, pessoal, as organolépticas, então, nós dizemos que são aquelas que afetam os sentidos, aquelas, então, que a gente pode cheirar, tocar, ingerir. Então, todas as vezes que a gente pode diferenciar o gosto, o cheiro de uma substância, nós estamos falando de uma propriedade organoléptica daquela matéria. E nós vimos também que essas propriedades específicas, ou seja, que variam de cada matéria para outra, elas também podem ser químicas. O que é uma propriedade química, pessoal? Uma propriedade química é a capacidade de se transformar, em outro elemento. E essa, pessoal, é uma propriedade muito importante, porque não é em qualquer outro elemento que essas substâncias podem se transformar, mas sempre de modo definido. É o caso, por exemplo, olha só, do vinho que vira vinagre e do ferro que vira ferrugem. Nós nunca vamos ter o vinho virando ferrugem e o ferro virando vinagre, não é verdade? Então, é uma capacidade, é uma propriedade química do vinho se transformar em vinagre. E é uma propriedade química do ferro se transformar em ferrugem, tá legal? E por fim, pessoal, nós vimos
que entre as propriedades específicas, nós também temos as propriedades físicas. Então, as propriedades físicas elas podem ser medidas no laboratório. Além disso, as propriedades físicas elas são intensivas, ou seja, elas não dependem da quantidade da massa da amostra. Toda a água, por exemplo, vai ter a mesma densidade. Nós podemos utilizar como exemplo a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, calor específico, etc. Então não importa se eu tenho 10 litros ou 100 litros de água, a densidade da água é sempre a mesma. O ponto de fusão da água, a depender, claro, da pressão, será sempre o mesmo, mas independe, então, da quantidade da amostra, tá legal? Essas são, então, as propriedades físicas da matéria. Então, nós vimos um pouquinho aqui sobre as propriedades específicas da matéria. Vamos resolver um exercício em que a gente vai ter que utilizar esse conhecimento? Pessoal, olha só esse exercício aqui. As propriedades físicas nos permitem classificar e identificar substâncias no mundo da matéria. Estas podem ser divididas em propriedades gerais, opa, são aquelas que toda a matéria possui, não é mesmo? E propriedades específicas, ou seja, aquelas que nos permitem identificar cada matéria, porque elas possuem essas propriedades de modo diferente. Das propriedades descritas abaixo, não seria considerada uma propriedade geral. Então vamos ver, pessoal, ele quer aquela que não é uma propriedade geral. Olha só, pessoal, a massa. Claro que massa é uma propriedade geral. Lembram-se que nós vimos que massa faz parte, inclusive, da definição de matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e volume. Então, pessoal, toda matéria tem massa, toda matéria tem volume. Então, essas são propriedades gerais. Depois nós temos aqui a densidade, a impenetrabilidade e a inércia. Pessoal, impenetrabilidade também é característica de qualquer matéria. Nunca dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço. E também a inércia, pessoal, ela também faz parte de qualquer matéria. Qualquer corpo, independentemente da sua composição, tem a tendência de manter o seu estado, seja em movimento, seja em repouso, até que uma força externa altere esse estado. Então a inércia também não é uma propriedade específica da matéria. A única aqui que é uma propriedade específica é a densidade. Vamos lembrar aqui dos nossos slides? Olha lá, pessoal, lembram-se então que nós falamos? Olha só, massa, volume, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade e inércia são propriedades gerais da matéria, e as específicas podem ser organolépticas, químicas ou físicas. E aí nós falamos um pouquinho sobre essas propriedades específicas, e entre elas nós vimos as propriedades físicas, e nós citamos aqui, olha só, a densidade como um dos exemplos de propriedade específica da matéria. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso exercício, nós temos sim que a densidade não é uma propriedade geral, porque ela é uma propriedade específica da matéria. Então, o gabarito aqui é a letra B de bola, tá legal? Bom, pessoal, lembram-se então na aula passada, quando nós falamos de diversas transformações da matéria, que também fazem parte do estudo da química? Eu quero agora então com vocês ver que essas transformações podem ser de dois tipos diferentes. Elas podem ser transformações físicas e também podem ser transformações químicas. Vamos entender a diferença entre elas? Olha só, pessoal, as transformações físicas alteram somente a aparência da matéria, ok? Apenas a aparência da matéria. Nós já veremos vários exemplos sobre elas. E o que são as transformações químicas? As transformações químicas não alteram apenas a aparência, elas alteram a composição da matéria, pessoal. E quando nós falamos em transformação química, é a mesma coisa, é sinônimo de reação química. Então, nós temos uma transformação química toda vez que ocorre uma reação química. Além disso, nas transformações químicas, normalmente há mudança de cor, liberação de energia, liberação de gases. Então é bem fácil perceber que está ocorrendo uma transformação ou uma reação química. Então lembram-se, pessoal, na aula passada que eu trouxe para vocês diversos exemplos de transformação da matéria? Vamos agora classificar essas transformações em transformações químicas ou transformações físicas. Lembrando, as transformações físicas alteram apenas a aparência da matéria e as transformações químicas não, elas alteram a
composição da matéria. Agora, pessoal, cuidado, atenção! Muitas vezes aparece até em livros incorretamente que uma das maneiras de diferenciar uma transformação física de uma transformação química é por meio da reversibilidade. Pessoal, a reversibilidade não é critério de diferenciação entre transformações químicas e físicas. Então, se vocês virem por aí alguém dizendo que as transformações físicas são aquelas que são reversíveis, por exemplo, quando eu tenho lá a água mudando do estado sólido para o líquido, eu posso, claro, reverter essa transformação e aí voltar a água do estado líquido para o estado sólido. Mas isso não quer dizer que as transformações químicas sejam sempre irreversíveis. Na sua maioria, elas realmente são. Então, quando uma fruta apodrece, a gente não consegue voltar aquela fruta ao seu estado anterior. E realmente aquela reação ela é irreversível. Mas há reações químicas que são reversíveis. É o caso, por exemplo, aqui, olha só, da síntese da amônia. Então, pessoal, olha aqui a síntese da amônia, então. Nós vamos ter o gás nitrogênio, aqui representado por N2, eu vou pôr um Gzinho aqui para indicar que está no estado gasoso, mais o gás hidrogênio, o H2, também no estado gasoso, que vão formar, pessoal, agora olha só, o NH3, que é a amônia, também aqui no estado gasoso. E aqui, pessoal, eu vou só balancear para deixar essa equação corretinha. Eu vou ter que colocar aqui o 3 e aqui o 2. Mas não se preocupem com isso. É só para trazer para vocês aqui a equaçãozinha balanceada, porque nós já veremos que isso é muito importante nas reações químicas. Mas o que importa para nós é perceber o seguinte, que no caso aqui da síntese da amônia, eu posso juntar o gás nitrogênio e o gás oxigênio e formar a amônia. Mas eu também posso ter essa reação acontecendo do lado contrário, ou seja, eu tenho amônia e a amônia vai restituir os reagentes. Ok? Então, olha só, essas setinhas aqui que vão para os dois lados mostram que essa é uma reação reversível, pessoal. Ela é reversível, ok? Isso significa o que para nós? Significa que dizer que as transformações físicas são aquelas reversíveis e as químicas são as irreversíveis não é verdade, porque existem reações químicas que são reversíveis, como no caso aqui da síntese da amônia, tá joia, pessoal? Agora que nós vimos a diferença entre as transformações físicas e as transformações químicas, lembrando que a reversibilidade não é um critério de diferenciação bom entre elas, então nós não vamos utilizar esse critério, nós vamos agora tentar classificar aquelas transformações que nós vimos na primeira aula, na nossa aula passada, em transformações físicas ou transformações químicas. Então vamos lembrar, as transformações físicas alteram apenas a aparência da matéria e as transformações químicas alteram a composição da matéria. Vamos ver então e classificar cada uma daquelas transformações que nós já vimos? Lembram-se então, pessoal, que nós vimos na aula passada a oxidação. A oxidação ou enferrujamento, será que ela é uma transformação química ou física da matéria? Pessoal, a oxidação ela é uma reação química entre o ferro aqui presente na corrente e o oxigênio que está no ar. E aqui nós temos uma alteração da composição da matéria. Essa, então, é uma transformação química. Ou seja, a oxidação ou enferrujamento, ela altera a composição da matéria. Agora, olha o caso do apodrecimento de uma fruta aqui. Isso daqui, pessoal, também é uma transformação química. Aqui nós temos a fruta mudando a sua composição. Nós temos liberação de gases, né? O cheiro fica desagradável, mudança na coloração. Esses normalmente são indicativos de transformações químicas. Então aqui nós também temos uma transformação química. Olha o caso agora, pessoal, do derretimento. Olha só, no derretimento nós não temos a água no estado sólido passando para o estado líquido, mas não continua sendo água, eu tenho água no estado sólido ou no estado líquido. Se continua sempre sendo água, só mudou o quê? Só mudou o estado, só mudou a aparência da matéria. Então essa daqui, pessoal, é uma transformação física.
Mudança de estado sempre será transformação física, tá legal? Agora, e a queima? A queima, pessoal, também é uma reação de diversos materiais com o oxigênio que está presente na atmosfera. Então, a queima também é uma reação química ou uma transformação química. Altera a composição da matéria. E por fim, nós tínhamos falado do amassamento, lembram-se? O amassamento aqui nós tínhamos a lata aqui de ferro e ela continua sendo uma lata de ferro, tanto antes quanto depois da transformação. Só mudou, portanto, a aparência da matéria. Isso significa que aqui nós temos uma transformação física. Mais uma transformação física não alterou a composição da matéria. Bem tranquilo, né, pessoal? Se não alterar a composição da matéria, é uma transformação física. Se alterar a composição da matéria, é uma transformação química. E tem um jeito bem fácil de nós imaginarmos que está ocorrendo ali uma transformação ou uma reação química, que é a liberação de gases, ou seja, a gente pode perceber pelo cheiro, e também a mudança de cor. Isso é bem comum nas reações químicas. Vamos resolver agora um exercício que também nos pede para classificar algumas transformações da matéria? Então, pessoal, olha essa questão aqui do Colégio Naval. Considere os seguintes processos. Então, nós temos aqui, número 1, atração do ferro pelo ímã. Número 2, combustão da gasolina. Número 3, desaparecimento de bolinhas de naftalina. E número 4, enferrujamento de um prego. Pessoal, então vamos ver aqui cada um desses processos separadamente. Olha só, a atração do ferro pelo ímã. Então, aqui nós temos o ferro sendo atraído pelo ímã. Mas depois que isso acontece, o ferro não continua sendo ferro? E o ímã não continua sendo o mesmo ímã que ele era antes? Então não tem nenhum tipo de reação química. Não tem alteração na composição nem do ferro e nem do elemento utilizado como ímã. Então aqui, pessoal, a gente tem uma transformação física. Uma transformação física. E agora, número 2, combustão da gasolina. Pessoal, combustão é sinônimo de queima. E eu falei para vocês, combustão ou queima é sempre uma transformação química. Sempre uma transformação química. Nesse caso aqui, uma reação da gasolina com o oxigênio que está presente na atmosfera. Olha o número 3 aqui, o desaparecimento de bolinhas de naftalina. Pessoal, nós não falamos sobre isso ainda, mas eu vou explicar para vocês aqui porque é bem tranquilo. A bolinha de naftalina, quando você coloca lá na gaveta, ela começa a diminuir, não é isso? E, na verdade, o que está acontecendo ali é uma alteração do estado físico da naftalina. A naftalina, que na forma de bolinha é um sólido, ela começa a sublimar. Professor, o que é sublimar? Nós veremos isso com bastante calma quando nós formos estudar as alterações do estado físico da matéria. Mas sublimar é passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Normalmente a gente tem as substâncias no estado sólido, primeiro passando pelo estado líquido e depois para o estado gasoso. É o caso da água, não é isso? Então a gente tem lá um cubo de gelo, esse cubo derrete, passa para o estado sólido e depois, se a gente der mais energia ainda para esse líquido vai evaporar e passar para o estado gasoso. Mas a naftalina é uma substância que tem essa característica, ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou seja, ela sublima. E o que nós falamos sobre mudança de estado? Mudança de estado, pessoal, é uma transformação física. Vamos anotar isso aqui? Bom, se nós temos mudança de estado, pessoal, esse desaparecimento das bolinhas de naftalina é uma sublimação, então é uma transformação física. E por fim, o enferrujamento de um prego. Pessoal, enferrujar ou oxidar, nós vimos, é uma reação química aqui entre o ferro, que está presente no prego, e o oxigênio que está na atmosfera. Então é uma transformação química. Pronto, com isso nós já podemos procurar o gabarito da nossa questão. O que a questão nos pedia mesmo? Olha lá, ela nos diz o seguinte, são processos químicos somente. Então a questão está pedindo para nós os processos químicos. Quais desses aqui, pessoal, são processos químicos?
Olha só, o número 2, combustão da gasolina, e o número 4, enferrujamento de um prego. Então, 2 e 4, ou seja, nós temos isso aqui na nossa alternativa D de dado, não é isso? Olha só, 2 e 4, D de dado aqui, então, é o nosso gabarito, letra D. Então, pessoal, nós vimos hoje as propriedades da matéria, aquelas propriedades gerais que toda a matéria possui: massa, volume, impenetrabilidade, compressibilidade, inércia. São 7 propriedades gerais da matéria. E nós vimos que a matéria também pode ter propriedades específicas, e essas propriedades vão variar de acordo com a matéria. Então nós vimos que as propriedades específicas elas podem ser organolépticas, que atingem os nossos sentidos, elas podem ser físicas e podem ser químicas. E por fim nós vimos a diferença das transformações da matéria. Essas transformações também podem ser físicas, quando elas alterarem apenas a aparência da matéria, e elas podem ser químicas se elas alterarem a composição da matéria. Mas nós começamos a falar que a matéria também pode ser classificada em substância ou mistura. E é justamente esse assunto que eu quero trazer para vocês na próxima aula. Um forte abraço a todos e bons estudos!